Deus, nós queremos te dar graças por estar permitindo mais uma vez estarmos aqui juntos, virtualmente. Obrigado por essa possibilidade. Obrigada pela ABC2 também, por essa organização que tem abençoado tanto a nossa vida. E obrigado pelo pessoal, pela vida das pessoas que estão aqui nesse momento presentes. Eu peço ao Senhor mais uma vez que sejamos edificados. Obrigado pela vida do Alexandre, que vai ministrar esse conteúdo para nós. Que possamos continuar glorificando o seu nome através da sua revelação na criação. Que o Senhor nos ajude, por meio do seu Espírito, a entender mais acerca das suas grandezas e nos ajude a aprender a glorificar e adorar o seu nome em todas as coisas reveladas nesse mundo. Amém. Amém. Obrigado, Maíris. Aí, antes de mais nada, né, agradecer com antecedência o Alexandre, que pôde ceder aí um espaço no seu tempo para apresentar com a gente. Nossa gratidão do grupo, viu? E pode se apresentar, Alexandre. Oi, opa, agora sim. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre. Eu faço parte da BC2, eu sou daqui de Brasília, sou um dos líderes aqui, aliás, o único líder daqui de Brasília por enquanto, né, enquanto a gente ainda está em formação aqui, e, bom, acho que é isso, a minha área de atuação mais especificamente é sair quantizando o mundo inteiro, tá, essa piadinha depois eu vou explicar durante a apresentação, tá, eu sou formado em Física, graduação, mestrado, doutorado, todas essas coisas aí, e a área que eu trabalho, né, assim, que eu trabalho, que eu quero dizer no sentido da minha pesquisa, né, porque eu trabalho numa empresa que é completamente à parte, não tem nada a ver com o meu serviço de pesquisa em si, tá, mas a área que eu trabalho, que eu faço pesquisa dentro da ciência, é na área de cosmologia quântica, é um pontozinho lá no início do universo. Além de outras coisas também que eu gosto de ficar lendo e pesquisando, que vou apresentar para vocês aqui um pouquinho de algumas leituras. Eu estou vendo aqui que tem o George e o Gilson, que são outros dois que têm muito mais, vamos dizer assim, gabaritos para poder falar de teologia natural do que eu. Eu só vou apresentar para vocês aqui algumas coisinhas que eu li. Tá? E outras coisas a mais que eu gosto de ficar lendo dentro da BC2, claro, dessa relação entre fé e ciência, mais especificamente da relação entre a cosmologia, que é onde eu pego mais, vamos dizer assim, mais pesado, e a teologia. Bom, o que eu vou apresentar hoje para vocês, na realidade eu vou começar do fim para o início, vai ser um pouquinho sobre teologia natural, tá? Por que um pouquinho? Porque o conteúdo é bastante extenso, tá? Tem muita coisa que a gente poderia explorar e tudo mais, é um conteúdo muito grande, tem bastante coisa mesmo que a gente pode explorar, tem bastante livro também, então, inclusive, eu até selecionei aqui, acho que eu cito eles lá no final. Bom, um deles é esse aqui, Teologia Natural. Ah, vocês não estão conseguindo ver. Esse aqui é um dos livros que eu queria recomendar para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Eu acabei colocando ele. Teologia Natural, uma nova abordagem. Então, algumas pouquinhas coisas eu tirei desse livro. É uma edição do ano passado, de 2019, tá em português. Outras coisas, uma maior quantidade de informação que eu tirei foi desse outro livro aqui, O Ajuste Fino do Universo, em Busca de Deus na Ciência e na Teologia. Os dois, aquele anterior do McCraff, esse aqui também é do McCraff, tá? Inclusive, esse aqui é o livro que a gente tem na série da Ciência e Fé Cristã, lá da editora Ultimato. Tá, então eu estou tirando bastante coisa dele. Um outro livro que eu acabei esquecendo de colocar na bibliografia, mas eu tirei algumas coisinhas dele. Esse livro é bom. Aliás, os três são do McCraff, mas esse aqui é uma maravilha. A Ciência de Deus, tá? Uma introdução à teologia científica. Tá? Depois, dentro do contexto aqui, eu dou uma citada rapidamente qual que é, entre aspas, a diferença de teologia científica e teologia natural. Tá? Apenas para a gente poder entender. Bom, eu acho que eu não vi nenhum filósofo, tirando o George, que é teólogo, mas ele também é da área de exatas, então ele vai me entender na hora que eu vou, nessa expressão que eu vou dizer, é como se fosse a teologia natural, ela estivesse contida dentro da teologia científica, é uma sub-área da teologia científica, tá? Então, esse outro livro aqui, o McCraff também fala um pouquinho de teologia natural, tá? E também tem outros dois artigos
Então essa aqui é mais ou menos a bibliografia que eu estou utilizando. Veja que esses slides que eu coloquei aqui, é só assim, eu picotei um pouco aqui e um ponto ali. Não dá para a gente abrir todos os detalhes da teologia natural, tá? Principalmente se a gente for pegar nesse livro aqui, nesse da capa verde com preto, Teologia Natural, uma nova abordagem, que o conteúdo dele já é bastante. Eu vou utilizar a minha linguagem de leigo, ele é bastante abstrato, vamos dizer assim. Tem uma abstração um pouco maior do que, por exemplo, o ajuste fino do universo, que ele é mais aplicativo. Tá? Ele tem alguns pontos que são um pouco mais de aplicação. E um outro detalhe, só para vocês terem uma ideia, a teologia científica, que vai englobar também a teologia natural, eu gastei 30 ou foi 31 uma reunião online do ano passado até esse ano, só falando do livro A Ciência de Deus. Tá? E o outro livro, O Ajuste Fino do Universo, eu estou gastando em média de 1 até 2 encontros online, que eu estou inclusive fazendo agora aqui na BC2, aqui em Brasília, tá? Eu faço online, tipo, via Instagram e tudo mais, que falta quórum para a gente poder conversar com as pessoas, então eu passo o conteúdo mesmo assim online, e eu estou gastando mais ou menos em média de 1 a 2 encontros por capítulo, só para falar do ajuste fino do universo. Só para vocês terem uma ideia, o conteúdo é bastante vasto, tá? É muita coisa. O que eu fiz aqui? Como eu falei, eu só dei algumas pinceladas e, claro, naturalmente eu puxei algumas coisas um pouco mais aplicativa, até a questão, como vocês estão vendo aí no sumário, um pequeno histórico, na realidade não é nem histórico, eu só pontuei alguns detalhes, aí depois já fui para a teologia natural trinitária. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes e algumas aplicações. Só para vocês terem uma ideia que o bojo da coisa é bastante amplo, mas a gente pode conversar, tirar dúvidas e tudo mais. Se eu não souber, eu pergunto para o George com certeza vai saber. Inclusive é a área de pesquisa que ele trabalha bastante. Tá? Então, eu tô com essa conversa toda com o Jorge e tudo mais, é porque a gente já, com o George e com o Gilson, a gente já participou de outros encontros aí, então a gente já tem uma certa amizade virtual, a gente não se encontrou pessoalmente ainda, então são duas pessoas excelentes de se conversar. Tá? Bom, continuando então, o que eu estou querendo falar sobre a parte de teologia natural, mais especificamente a questão do ajuste fino. O que é ajuste fino? Tá, isso aí a gente vai ficar bastante claro, principalmente com alguns pontos que eu estou funilando bem, ainda bem que tem ainda, pelo que eu vi, acho que tem mais uns 2 ou 3 que são da área da física, vai entender perfeitamente o que eu vou falar. Quem não é da área da física, não se preocupe, tá, que eu não vou colocar a conta, resolver a conta aqui nem nada, tá? Eu vou tentar falar na linguagem que você possa entender. Tem o Cid Paulo aí que é da área de história, não tem problema nenhum, ele vai entender perfeitamente o que eu quero dizer com um ajuste fino, mais especificamente o que eu vou me referir, o ajuste fino do universo com o olhar na Terra, no planeta Terra, no ser humano, nós aqui, tá? Porque, aí tem um parênteses que eu quero deixar, fiquem de olho no BTcast, no Bibotal, que é aquele podcast que tem, e a gente tem parceria com eles lá. Não sei se esse mês, eu acho que não, porque não saiu hoje. Eu acho que vai sair no mês que vem, da série da BC2. Vai sair um podcast sobre assunto, vamos dizer assim, de ajuste fino do universo que não é bem para a Terra. Tá? E tá um episódio muito bom, muito bom. Tá? Então é uma fofoca de bastidores que eu deixo para vocês ficarem atentos lá na série da BC2 que está no BTcast, que vai dar uma complementada nisso que a gente vai falar aqui hoje, mas o que a gente vai falar hoje especificamente é para o planeta Terra em si. Tá? Bom, então, estou falando de teologia natural, o que é isso? Primeiramente, teologia natural, apenas. Teologia natural apenas. Uma que eu estou nomeando aqui, colocando TNT, que é bem explosiva, teologia natural trinitária, é uma outra história. Então, por enquanto, eu estou falando de teologia natural. O que ela é? É um ramo da filosofia que investiga o que a razão humana, sem a ajuda da revelação divina, pode nos dizer a respeito de Deus. Tá? E aqui tem um detalhe que a gente pode colocar, e aí eu já vou colocar porque eu não escrevi isso nos slides. Você tem que teologia natural não é especificamente apenas para o cristianismo ou apenas para o Deus cristão.
você tem várias teologias naturais, ou seja, plural, mais de uma, para diversas religiões, para o islamismo, para outras religiões quaisquer, que não é trinitária ou monoteísta e por aí vai. Você tem diversas. Obviamente, o meu foco aqui vai ser mais indo para o direcionamento para o cristianismo. Tá? Então, teologia natural, de uma forma global ainda, é uma demonstração ou afirmação da existência de Deus baseada na regularidade e complexidade do mundo natural. E agora eu estou funilando um pouco mais. É claro que essa definição de teologia natural é bastante ampla, dá para a gente discutir ela bastante. Não é só isso aqui, então, como eu falei novamente, eu estou só pincelando, mas eu estou funilando alguns pontos. E nesse caso, a gente volta lá para a história, depois eu vou recitar novamente esses pontos, por exemplo, para a época de Newton, Isaac Newton, lá da física, William Paley, que é ali do início do século XIX, 1803, 1804, quando ele publicou um livro chamado Natural Theology, ou Teologia Natural. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais com relação a essa obra. Então, nessa questão da demonstração ou afirmação da existência de Deus, baseado nessa regularidade do mundo natural e na sua complexidade também, a gente vê teologia natural em Paley, vê teologia natural ali em Newton, inclusive depois, Newton, se vocês lembram, ali mais ou menos no século XVII, 1660 e poucos, então acaba que depois de Newton tem alguns desdobramentos, e aí o desdobramento histórico são diversos, acaba caindo aqui em algumas correntes que a gente chama de mecanicismo. O que é mecanicismo? É você poder ver como todas as coisas funcionam dentro da mecânica newtoniana. O que é mecânica newtoniana? É aquela que a gente aprende no segundo grau. As 3 leis de Newton, a lei da gravitação universal. Só isso. Ou seja, tudo está muito bem regularizado, certinho naquelas equações ali que a gente estuda no segundo grau. Força é igual a massa vezes aceleração, ação e reação. Você bate na parede, a parede te bate de mesma intensidade, só que em sentidos contrários, por isso que você machuca a mão e a parede não se machuca. Terceira lei de Newton. A lei da inércia, num dia frio, a sua tendência de continuar na cama para continuar se esquentando e ficar quietinho, paradinho lá, é a primeira lei de Newton e por aí vai. Então é tudo isso que a gente tem e a gente consegue explicar no modelo mecanicista, na visão mecanicista, todo o universo. Chegou, por exemplo, na época do Laplace. Laplace foi um dos grandes matemáticos e físicos ali, final do século XVIII, início do século XIX, né, ele trabalhando dentro com essa mentalidade mecanicista, escreveu um tratado, chegou lá para o Napoleão, mostrou para ele, Napoleão Bonaparte, né, tá aqui, olha a obra que eu fiz aqui, tudo mais, aquela parte matemática, muitos cálculos e tudo mais. Napoleão olhou aquele negócio, interessante, mas eu não vi você mencionar nada sobre Deus aqui. Você consegue explicar o universo todo aqui, mas cadê Deus no meio dessa história? E aí o Laplace, naquele velho estilo igual o físico e o matemático gosta de se apresentar, eu não preciso dessa hipótese. Eu consigo explicar tudo aí, dada a posição de todas as partículas no início do universo, eu explico o universo inteiro. Então eu não preciso de Deus. É mais ou menos essa ideia do mecanicismo, tá? Dessa ideia de mecanicismo e outras correntes acabou caindo para o deísmo, D de dado, que é a grosso modo, aquela ideia de que Deus colocou tudo para funcionar ali na mecânica newtoniana e tudo mais no início do universo, colocou cordinha no relógio, ajustou as equações, fez o ajuste todinho no início do universo, botou corda, agora está tudo funcionando, beleza, toma conta e eu vou embora. E deixa a coisa funcionar. Não tem a ação de Deus, como por exemplo numa ideia de trinitarianismo ou de teísmo, T de tatu, onde Deus tem ação na natureza através das leis que ele mesmo criou. Tá? Então, é só um panorâmico histórico para a gente poder entender onde é que a gente vai pisar no final das contas. Então, a teologia natural é um terceiro ponto que eu estou colocando aí nos slides, é o resultado intelectual da tendência natural da mente humana para desejar ou ser inclinado em direção a Deus. E aí a gente tem, por exemplo, algumas ideias de Tomás de Aquino. A teologia natural é a exploração de uma analogia ou de uma ressonância intelectual entre a experiência humana da natureza de um lado e o evangelho cristão de outro. Esse seria um outro tipo de teologia natural. Essa aí, por exemplo, defendida pelo Polkinghorne, John Polkinghorne, que é um físico, ainda está vivo,
Aliás, ele era físico até uns anos atrás, porque depois de 25 anos dando aula de física e escrevendo livro de mecânica quântica, livro didático que a gente utiliza mesmo, aposentou e agora hoje ele ainda está nativo ainda, ele é pastor da igreja Bom Pastor lá na igreja anglicana na Inglaterra, tá? E aí tem um outro tipo de teologia natural que é uma tentativa de demonstrar que as descrições puramente naturalistas do mundo e as realizações das ciências naturais são intrinsecamente deficientes e que é necessária uma abordagem teológica para dar uma interpretação abrangente e coerente da ordem natural. Isso, por exemplo, a gente tem o caso do Plantinga, tá? Bom, e a nova abordagem, que justamente está nesse livro aqui que eu falei para vocês, que é Teologia Natural, uma nova abordagem do McGrath, esse da capa preta com verde. A teologia natural deve ser entendida principalmente como uma teologia da natureza, ou seja, como uma compreensão especificamente cristã do mundo natural, refletindo os pressupostos fundamentais da fé cristã, o que deve ser contrastado com os relatos seculares ou naturalistas da natureza. E é mais ou menos esse segmento dessa teologia natural que eu vou acabar utilizando aqui com vocês, que é da abordagem do McGrath. E claro, a gente vai funilar essa abordagem para a questão do ajuste fino do universo. Aliás, tem ajuste fino no universo? Esses são alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês como físico. Algumas coincidências. E aquele negócio, o físico não acredita em coincidência. Já vou adiantar logo para vocês isso. Nenhum físico, seja ateu, agnóstico, mas não acredita em coincidência. Tá? E aí eu vou mostrar uma série de coincidências para vocês. Aí a gente vai ver se é coincidência ou não tudo isso. Bom, pequeno histórico então. Além desse pano de fundo ali do século XVII que eu já falei para vocês, essa é uma imagem, essa caveirinha aí é uma imagem da capa do Natural Theology do William Paley, tá? Então, não é minha, não é autoria minha, tá? É do Paley, daquele livro lá de 1803, 1804. Bom, nesse pequeno histórico, já acabei falando algumas coisinhas para você do universo mecanicista e a queda ao deísmo, ou seja, a consequência que se tem do modelo mecanicista para o deísmo, né? Porque você tem tudo ajustado, leis de Newton funcionando, hipótese que eu não preciso de Deus, aí por outro lado os caras vão lá e caem no deísmo. Não, eu acho que precisa de Deus, mas é só para fazer os ajustes inicial, depois ele pode ir embora. Esse é o caso do deísmo. Tá, que eu tinha mencionado para vocês anteriormente. Tem o William Paley e o relógio perdido. Essa é uma expressão que eu mesmo coloco, porque no livro do Paley, do Natural Theology, a gente tem ali, na primeira página mesmo, inclusive eu tenho esse livro até ele digital, é muito bom a gente dar uma olhada nesses clássicos. O Paley, ele começa a contar uma história que é a questão do relógio. Tá? Você está numa praia, vocês que moram aí mais perto da praia do que eu, conhece perfeitamente essa história. Vocês estão andando ali na praia, você acha ali uma pedrinha que está ali. Né? Tem uma pedrinha pequena, uma concha. O que vocês vão dizer sobre a origem daquilo lá? Daqui mesmo, é da praia, veio ali do mar, faz parte do ambiente aonde está esse objeto que eu encontrei. Que é a concha ou a pedrinha ali. Mas se vocês acharem um relógio, o que você começa a imaginar? Bom, primeiro, alguém perdeu o relógio. Já é naturalmente. O livro do Pedro está de graça no Kindle. Pois é, beleza, bom saber disso, eu não sabia. Tá? É bom essa informação que o Gilson colocou aí. Aí você vai e acha o relógio. Primeira coisa que você pensa, bom, primeiro, é de alguém perdeu na praia. Por quê? O relógio não pode ser natural da praia? Não. Porque o relógio, ele não é da mesma constituição natural, que é a concha, que é uma pedra. Ele tem um mecanismo, ele tem um ajuste ali. E o que você consegue inferir na hora que você consegue, vamos dizer assim, para tentar achar quem que é, o que é que está atrás daquele relógio, você vai ver que alguém projetou aquele relógio, alguém ajustou aquele relógio, tem um designer, parênteses, não confundir com design inteligente. Mais para frente um pouquinho eu explico essa diferença. Então não tem nada a ver com design inteligente. Fecha parênteses. Então tem um designer que projetou esse relógio, fez o ajuste, acertou a hora, tudo direitinho, e alguém distraído, e aí a palavra minha, não é do Paley, alguém distraído foi lá e perdeu esse relógio ali na praia. Tá? Então você tem uma ideia de que tem um relógio, tem alguém que projetou esse relógio. Tá? Então a gente tem essa ideia
de uma certa teologia natural. Claro que aí a gente vai ter muitos outros trabalhos ali no século XIX que vão tentar dar conta de coincidências ou de ajustes. Por exemplo, saiu, se eu não me engano, acho que são 18 ou 19 trabalhos. O McGrath cita isso, se eu não me engano, naquele livro Deus e Darwin. Eu tenho quase certeza que é no Deus e Darwin que ele cita essa história, que na época do Paley se escreveu esses vários trabalhos aí, tratado de Bridgewater, se eu não me engano, eu acho que estou confundindo o nome, mas tem esses trabalhos aí na época de Paley, onde cada um desses trabalhos focou numa parte específica de design em relação, por exemplo, ao ser humano. Então teve um cara que escreveu como é que é o ajuste fino ou designer do braço, como ele se movimenta desse jeito, o mecanismo de funcionamento do tecido e tudo mais. Isso no século XIX. Então tem essa ideia do design que foi bastante abrangente nessa época, no início do século XIX, até esses trabalhos saíram, se não me engano, até 1830, por ali, tá? E aí veio um outro teólogo, estou dando um salto gigantesco aí, um outro teólogo, não sei se vocês conhecem, todo mundo já ouviu falar de Karl Barth, foi um dos grandes teólogos do século XX já, sei ali na época de 1940, 50, por ali mais para frente, aonde Karl Barth ele vai fazer uma crítica à teologia natural. E aí tem um ponto que eu queria destacar, que é o seguinte, a crítica que Karl Barth faz, inclusive o McGrath, ele destaca bem isso, tanto no livro Teologia Científica, quanto no livro O Ajuste Fino do Universo, ele vai contar essa história da crítica do Karl Barth, que Karl Barth está fazendo uma crítica da teologia natural. Pera, a teologia natural, então, está fazendo uma tentativa de provar a existência de Deus sem nenhuma crença de Deus e tudo mais? Isso aí é coisa lá dos iluministas, trabalhar só com a razão e tudo mais. E Karl Barth desceu o arreio sem dó em criticar a teologia natural. Só que aí, como eu falei para vocês anteriormente, há diversas teologias naturais. E o que o Karl Barth está fazendo, com muita propriedade, muito bem feito, no segundo livro da Dogmática da Igreja, se não me engano, tem esses livros todos em inglês, tá? Se não me engano, no segundo volume é onde ele faz a crítica de uma forma mais completa. O McGrath, ele vai citar até a página desse livro. Ele está fazendo uma crítica a uma teologia natural específica, que era que estava mais, vamos dizer assim, em voga no século XX. Depois, e aí por isso que eu estou fazendo esse salto gigantesco, tem muito mais história do que isso, a gente tem um resgate de Thomas Torrance. Thomas Torrance é um cara que foi discípulo de Karl Barth, trabalhou com ele e tudo. Karl Barth escreveu toda a sua obra em alemão, ele era alemão. E o Thomas Torrance traduziu as obras do Karl Barth para o inglês. Ele praticamente foi o cara que trouxe Karl Barth para o mundo. E aí, nessa toada toda que ele trouxe, ele, vamos dizer assim, conversou com o orientador dele, igual a gente faz hoje em dia, falou, não, peraí, Bart, não é bem assim, a coisa é um pouquinho diferente e tal, e aí tem tem um resgate que o Thomas Torrance faz com relação à questão da teologia natural. Ele tenta resgatar, tenta responder algumas partes da crítica de Karl Barth, mas tentando fazer de uma forma de uma teologia natural um pouco mais geral e não uma teologia natural específica, que é aquela tentativa de provar a existência de Deus sem Deus, ou sem pressuposto pela fé, pela religião, pelo cristianismo, seja lá por onde for. Tá? Então, Thomas Torrance começa fazendo isso, depois vem o McGrath, tá? Tem um salto de... Veio o McGrath influenciado bastante pelo Thomas Torrance, tá? Trabalha com a teologia científica, que está no livro A Ciência de Deus. A Ciência de Deus, para quem não sabe, esse livretozinho fininho tem 270 páginas, dá 2 sentadas você consegue ler ele todo, é uma introdução à teologia científica. O que é a teologia científica do McGrath? Aí já são 3 volumes, cada volume com mais de 300 páginas, cada um desses volumes vai tratar de uma área específica da teologia científica, que McGrath trabalhou isso durante mais ou menos 20 anos, desde 1977, 78, até o final dos anos 90. Tá? Durante 20 anos ele trabalhou com teologia científica. Aí ele viu que o negócio ficou muito grande, o pessoal falou, olha, isso aí tá apertado. Então, beleza, eu vou escrever um outro livro aqui para fazer uma introdução a ela. E aí ele escreveu esse aqui, A Ciência de Deus. Tá? E a teologia científica, em 3 volumes, vai tratar das 3 partes, vamos dizer assim, da teologia
científica que o McGrath trabalhou. A primeira delas é uma questão de definição sobre a natureza. O volume 2 vai dizer a questão Eita, pô, agora me passou. Realidade, só lembrava do re. Realidade, como é que você vai tratar a realidade? Aí ele vai trabalhar a questão do pós-modernismo, vai tratar sobre a questão do iluminismo, do racionalismo e tudo mais, e a abordagem que ele tenta agora, um pouquinho mais, vamos dizer assim, de uma forma mais geral, pegando de outros autores e construindo como é que a gente tem acesso à realidade. Acho que alguém perguntou, eu não sei se eu vi o chat muito rápido, se a teologia científica tem português. Não. Infelizmente não, eu queria também em português, tá? Mas tem elas em digital, você consegue comprar elas, por exemplo, na Amazon digital, tá? Exatamente, em português só tem esse aqui, A Ciência de Deus, que é a tradução, que é a introdução, já dá para você ter uma ideia, tá? Mas o bom mesmo é a teologia científica dos 3 volumes em inglês, tomara que alguém traduza isso em breve. E o último volume, o terceiro volume, vai tratar sobre a teoria, assim como a gente faz na ciência, a gente precisa de ontologia, que é a parte da natureza, a parte da metodologia é a parte que vai dizer como é que a gente vai trabalhar com tudo isso. É o volume 3 da teologia científica. Tá? Então isso foi o que o McGrath trabalhou até início dos anos 2003, por ali, e aí depois, englobando dentro da teologia científica, também tem a teologia natural, toda esse resgate do Thomas Torrance, algumas coisas que o McGrath está fazendo, e aí o McGrath ele resolveu colocar a sua visão para teologia natural. E aí ele direcionou e agora ele está expandindo essa teologia natural que está dentro da teologia científica. Tá? E aí ele trabalhando com tudo isso, ele publicou em 2006, 2008, eu não lembro agora muito bem, esse livro aqui, A Teologia Natural, uma nova abordagem em inglês. Depois, em 2008, 2009, é que ele vai publicar O Ajuste Fino do Universo, que é esse aqui. Tá? Esse aqui, então, vamos dizer assim, é onde está toda a abordagem que ele faz, a teologia natural trinitária. Tá? Ou seja, ele vai trabalhar com a teologia natural de uma perspectiva cristã, e dentro do Ajuste Fino do Universo, onde ele vai abrir um pouco mais a discussão da teologia natural, esse livro da capa preta, ele vai discutir diversos pontos ali, vamos dizer assim, que são necessários para formar uma teologia natural cristã, de visão cristã, e que, claro, como a teologia cristã, ou o cristianismo é trinitário, essa teologia natural precisa ser necessariamente trinitária. Tá? Então, a base da teologia natural vai ser toda a teologia cristã. Então, a gente vai ter que ter, basicamente, como a gente tem dentro do cristianismo diversos, vamos dizer assim, ramos. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu não sei a igreja de todo mundo que vocês são, mas então eu vou citar de forma genérica. Então, a gente tem a Assembleia de Deus, a gente tem o meio dos amilenistas também, mas não era isso que eu queria falar, dos arminianos, dos calvinistas e tudo mais. Todo mundo crente, de igreja batista, como é o meu caso, igreja presbiteriana, como pode ser o caso de alguém aí. Então, todo mundo está dentro do bojo do cristianismo. Tá? Então, mas tem alguns pontos que são basilares em todo o cristianismo. Primeiro, trinitarianismo, a doutrina da Trindade. Ninguém nega isso em nenhum ponto do cristianismo. Outro ponto que não dá para negar dentro do cristianismo, por isso nós somos cristãos, a questão da encarnação de Deus em uma pessoa física, real, numa pessoa histórica, naquele Jesus de 2000 anos atrás. Não dá para tirar esse pilar. Então, esses dois pilares também são pilares para a teologia natural trinitária, que eu vou chamar de TNT, bastante explosivo. Tá? Bom, então o que é a teologia natural trinitária? Os ajustes na ponte, na ligação que eu estou fazendo aqui entre a teologia cristã e as ciências, mais especificamente as ciências naturais, de uma forma geral, que é o ponto que eu estou funilando aqui. Bom, quem nunca viu o Alistair McGrath, é esse que está no slide aí. Tá vivo ainda, ele está novão ainda. Acho que ele tem 70 anos ainda, continua ativo, escrevendo livro. O último livro dele foi sobre, eu não li ainda, só li algumas passagens sobre relatividade geral, a forma que a relatividade de Einstein, que ele vai tratar da relatividade especial também. Relatividade, como é que a relatividade vê o mundo e como é que a gente vê com os olhos do cristianismo o mundo e comparando isso com a relatividade. O cara, a área dele,
a formação dele em teologia e bioquímica, e até agora fala super bem dentro da física, não tem erro, o cara não escorrega, até agora eu não vi nenhuma escorregada dele, então assim, é um cara excelente, simplesmente um cara excelente, tá? Bom, então o que é essa teologia natural? Novamente, dando umas pinceladas muito rápidas, essa TNT que eu estou trabalhando. Bom, primeiro, os prolegômenos, as coisas que você precisa ter em mente. Desejando fazer sentido das coisas, padrão, explicação, conceito construído de natureza. Então, nós, como seres humanos, principalmente quem trabalha com física, por exemplo, na área teórica, a gente começa a ver algumas coisas e começa a ver padrões da natureza. Né? No nosso caso, especificamente das ciências naturais ou da física, a gente começa a ver equações. As pessoas vê formas, vê aquela flor bonita, que tem como se fosse um caracol ali, tudo enrolado, a gente olha, nossa, essa sequência de Fibonacci é linda. Pois é, então, a gente começa a ver equações em tudo. Por quê? Porque a nossa mentalidade está meio que, como dizia Paul Kirone, Maclef cita isso, tem uma certa consonância entre a nossa mentalidade e a nossa visão que a gente começa a observar pela natureza. Então tem essa questão, não dá para eu abrir cada um desses pontos, a questão do padrão, da explicação, tem toda uma forma da gente poder explicar as coisas. Por exemplo, na física a gente explica as coisas através de uma matemática, através de uma observação, a gente faz uma previsão, mas dentro de teologia natural a gente não utiliza tanto essa questão de previsão como a gente utiliza na física, mas isso não é um demetério da teologia natural, não, dá para se utilizar tranquilamente a teologia natural nesse formato. Ele vai falar bastante a questão do iluminismo e do pós-modernismo. Em linhas bastante gerais, é como se tivessem dois polos. O iluminismo, aquela parte racional e tudo mais, onde você tem uma razão, e essa razão ela é construída por bases puramente ali, sem observação, sem nada. Eu construo alguns axiomas e construo o mundo todinho ali, sem sair de casa, eu explico o mundo inteiro. E essa forma de explicar me serve para hoje em dia, me serve para qualquer pessoa, em qualquer país, em qualquer localidade e em qualquer época do mundo. Então está nesse extremo. O pós-modernismo, que é que a gente conhece bastante também, já está no extremo oposto. Olha, eu tenho uma verdade, você tem a sua. Beleza, vivemos muito bem assim. A sua verdade é diferente da minha. Então acabou. Não tem uma verdade absoluta mais. Tá? Então está no outro extremo. E a teologia natural e a teologia científica vai entrar nesse meio entre os dois. Não vai nem no extremo nem no outro. Que é, eu esqueci o nome do cara agora, que o Maclef vai trabalhar lá em teologia científica, que a gente começa a trabalhar com a questão das comunidades e de observar a realidade através dessas comunidades que nós temos. E a lente, lá na teologia científica e também teologia natural, é a lente do cristianismo. Tá? Bom, Barth, como eu mencionei, vai fazer uma crítica a uma teologia natural específica, que é uma tentativa de provar a existência de Deus ou obter o conhecimento de Deus sob condições de escolha da própria humanidade. Então, não tem Deus aqui, eu estou escolhendo e eu vou fazer isso. Isso é uma forma de teologia natural específica e foi nessa que o Karl Barth bateu bastante. Tá? E aí, como eu falei para vocês, veio o Thomas Torrance e falou, olha, não é bem assim. A gente pode fazer uma teologia natural um pouquinho mais abrangente, mas ela vai ter a autorização da teologia natural entendida como baseando-se na própria revelação divina. Então, olha, não é assim, não é que não precisa de Deus. A teologia natural ela tem autorização justamente da revelação divina, tá? Não é eu tirar isso da minha cabeça e não tem Deus, eu estou explicando isso e acabou. Vai acabar caindo naqueles casos que eu mencionei de deísmo, dedidado. A teologia natural é mais entendida como um empreendimento do envolvimento e da interpretação da natureza sobre a base das crenças fundamentais da tradição cristã. Essa já é a teologia natural, a nova abordagem, ou a trinitária, ou a TNT. Ressonância entre a teoria e a observação. A fé cristã fornece a melhor explicação para o que é visto. Tá? Então, quem vai dar, vamos dizer assim, um suporte interpretativo para aquilo que eu estou vendo através da teologia natural trinitária da realidade é a fé cristã. Tá? Bom, então uma definição agora de uma forma um pouquinho mais geral dessa TNT que eu estou mencionando é o empreendimento da teologia natural é de discernimento, de ver a natureza ou a realidade, de uma forma geral, de uma certa maneira, de enxergá-la por meio de um conjunto específico e particular de lentes teóricas,
óculos, os olhos e a realidade. Observador, teologia cristã como interpretação, TNT e observação da natureza. Tá, vamos traduzir para o português aí de olhos em diante, que é um exemplo que eu quero dar. Bom, eu preciso de óculos para me poder enxergar um pouquinho mais. Claro que eu consigo enxergar, mas fica assim meio embaçado. Eu não estou vendo muito bem as coisas, fica assim meio embaçado. Então tem alguém aqui dentro de mim que é o observador. Aí esse observador, ele precisa dos olhos para poder enxergar as coisas. Mas como eu estou sem óculos, eu estou vendo as coisas assim meio que tá embaçada. O que eu estou vendo? A realidade. Mas eu estou vendo a realidade de uma forma assim meio embaçada. Então eu preciso de quê? De colocar o óculos. Ah, agora eu consigo enxergar as coisas bem nítidas agora. O que isso tem a ver com a teologia natural? Nesse caso, eu tenho o observador, eu tenho a teologia cristã, que são os meus olhos, que faz a interpretação, no caso de interpretação aqui, é igual lá no caso da biologia que a gente aprende. O que os olhos fazem? Qual que é a função do olho aqui? Está recebendo os fótons, está passando dentro do olho aqui, está tendo aqui uns processos, não é fotoelétrico que eu queria dizer, processos elétricos, aqui da luz e tudo mais, está fazendo um negócio aqui dentro do meu olho, está chegando no meu cérebro, dentro do cérebro, e aí eu consigo ver as coisas. Então, nessa questão, o meu eu, o observador é o cérebro, os olhos é a teologia cristã, que está fazendo essa interpretação desses fotos para eu poder enxergar as coisas. Mas assim, tá meio embaçado. Então, bora colocar a TNT? Aí eu coloco a TNT, que são os óculos. Agora eu consigo ver um pouco mais as coisas assim, mais nítida, tá? Bastante nítida. Porque tem o interpretativo da teologia cristã, tem a teologia natural, mas quem é que está habilitando a teologia natural para eu poder enxergar? Se eu tirar o óculos e dar para outra pessoa vai colocar isso. Eu não estou enxergando isso direito, não. Os olhos dela não é os mesmos olhos da teologia cristã. É da teologia do islamismo, por exemplo. Não vai enxergar com esse óculos aqui que eu tenho da TNT. Então, só vai funcionar, vamos dizer assim, de uma forma para ver a realidade de uma forma bastante limpa, igual eu vejo aqui, quando eu tenho os olhos interpretativos da teologia cristã. É ela que está falando, olha, está autorizado o óculos a enxergar aí, e eu ver, eu fazer a interpretação direitinho aqui para o observador. Tá? É essa analogia que eu tô. O Magreth não faz essa analogia, quem está fazendo é eu, tá? Não sei se ficou muito boa, se ficou muito claro para poder entender, tá? Bom, elementos teológicos da nova abordagem, ainda estou dentro do horário. Bom, natureza é um conceito interpretado. A gente não tem um conceito, vamos dizer assim, único da natureza. Magreth vai trabalhar isso, por exemplo, no primeiro volume da Teologia Científica, no volume 1, que vai falar sobre realidade. Ele vai desmanchar essa ideia de realidade. Nesse livro, A Ciência de Deus, ele vai falar também, na primeira parte, ele vai dar uma abordagem assim, bastante geral, ao longo da história, que a gente não tem um conceito único de natureza ou de realidade. E o conceito sempre é interpretativo. Eu preciso, vamos dizer assim, de algum tipo de modelo para fazer essa interpretação. A teologia natural trinitária faz essa interpretação. A gente tem como é que nós cristãos devemos ver e interpretar a realidade, a natureza. E aí eu vou pegar novamente emprestada as palavras lá da teologia científica. Doutrina cristã da criação. O que diz a doutrina cristã da criação? A doutrina cristã da criação não vai, que é a DCC, não vai dizer que Deus criou o mundo em 6 dias. Não. Não vai dizer que Deus criou o mundo e no 7º dia descansou? Não. Não vai dizer que Adão e Eva foram os primeiros homens biológicos? Não. O que a doutrina cristã da criação vai dizer? Que Deus é o criador de todas as coisas, levando lá para Colossenses, por ele, por meio dele, e nada do que se tem foi feito a não ser por ele, por meio dele, por meio de Cristo, criado todas as coisas. Basicamente é isso. Então a natureza é vista dentro da teologia cristã, ou dentro da doutrina cristã da criação, como um ato criativo de Deus, completamente livre, tá? Inclusive, nessa semana, tem um capítulo do Ajuste Fim do Universo, que o Magreth vai abordar sobre a questão da criação de Agostinho, tá? E Agostinho vai até dizer sobre isso, que Deus era completamente livre para criar a coisa do jeito que ele queria criar, e não deixou isso escrito explicitamente no texto bíblico, porque no texto bíblico vai estar justamente a ideia ou o objetivo da criação. Deus quis criar todas as coisas porque ele quis e para a sua glória, por meio dele e para ele.
É isso que vai dizer a doutrina cristã da criação. E aí nós vamos pegar todo esse conceito e colocar como base para TNT. A teologia natural é ver a natureza de uma perspectiva cristã, que é isso que eu mencionei para vocês. Então, por isso que ela vai virar, vamos dizer assim, TNT, de trinitarianismo, que é a nossa base cristã. Não é uma tentativa de provar a existência de Deus. A TNT não faz isso, diferente de outras teologias naturais. Mas o que a TNT faz é sentido do que é observado pela fé cristã. Por isso que se tem toda essa, vamos dizer assim, mistura ou essa ponte entre a fé cristã e as, vamos colocar no caso que é as ciências naturais. Tá? Eu estou observando uma galáxia, igual eu coloquei lá no grupo lá lá dos líderes lá, eu estava vendo uma fusão que teve de dois aglomerados de galáxias, fez aquele gás lindo, aquela imagem bonita ali, em raio-x, toda azulona, criou uma ponte gravitacional entre os dois aglomerados de galáxias, aquele negócio gigantesco, uma das maiores estruturas que a gente observa no universo. Legal, beleza, isso é muito lindo, muito bonitinho, mas onde é que está Deus no meio dessa história? Pois é, foi o criador desse negócio todo. A gente começa a ter sentido. Tá, e criou isso para quê? Porque através de fusão de galáxias, e através de fusão de aglomerados de galáxias e tudo mais, a gente consegue entender como é o funcionamento da nossa própria galáxia, do nosso sistema solar. E a gente está aqui por quê? Pois é, teve algumas fusões aí anteriormente. A gente começa a entender isso. E aonde Deus foi, vamos dizer assim, trabalhando na criação de uma forma, e eu estou mostrando de uma forma cosmológica, tudo isso para poder montar e agora eu estou podendo entender. Então foi isso. Claro que eu estou utilizando aqui a fé cristã para poder entender esses detalhes. Bom, abandono da percepção do iluminismo, a ideia de ração única, de forma geral e tudo mais, como eu tinha mencionado. A TNT é um ponto de contato entre a igreja e a cultura secular, ciências naturais, leis, artes e literatura. Então, não é só física que tem na TNT. Tá? Então, quem trabalha com história tem espaço. Quem trabalha com a área de direito também tem espaço. Bom, com teologia já está implicitamente. Mas eu trabalho com artes plásticas. Tem espaço também. Literatura tem? Literatura inglesa? Tem espaço também para poder trabalhar. Então, a essência da TNT é ver as coisas, tem um C a mais errado aí no slide, é ver as coisas como ela realmente ou como as coisas, como elas realmente são, em sua essência. Tudo obra do Criador. Tudo obra do Criador. O que a física faz, a cosmologia faz legal, muito bonito. Eu acho que Deus utilizou isso aqui. Pois é. Então foi assim que Deus fez as coisas? Pois é, essa é a função das ciências, ou a função da física, de descobrir como é que talvez Deus utilizou essas leis aqui e tudo mais. Bom, concepção de explicação, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui nesse ponto aqui por uma questão de tempo, tá? Mas está nos slides aí. Acho que alguém tinha perguntado aí como é que poderia ter acesso, só pedir para o Edinovaldo ou pedir para mim aqui, eu mando os slides também depois, tá? Então, concepção de explicação da teologia natural trinitária, tá? Tem alguns detalhes aí de como é que a gente utiliza essa questão de explicação. E aí tem mais um ponto geral com relação a ela que eu queria destacar, é uma abordagem que engloba um fenômeno em conjunto com outros a um quadro de encaixe de um todo unificado. É análogo à ideia cristã, entender o mundo de forma completa, ver a realidade com seus múltiplos aparentes desconectados. Exemplo disso, isso que eu acabei de mencionar da fusão de dois aglomerados de galáxias. Isso serve para quê, esse exemplo? Eu estou pegando apenas um fenômeno que acontece no universo, que acontece, que a gente estuda dentro da cosmologia. Só que esse fenômeno está dentro de outros fenômenos muito maiores. E aí eu começo a conectar esses fenômenos dentro da cosmologia, dentro de outras, vamos dizer assim, de outras leis físicas e tudo mais. Só um segundinho, se eu tiver essa questão vai fazer barulho. Pronto. E aí eu consigo ter uma ideia de processos ou como é que esse mecanismo funciona. Só isso. Qual que é o sentido disso? Isso serve para quê mesmo? Qual que é o objetivo disso? Não vou encontrar na cosmologia, não vou encontrar na ciência, vou encontrar em Deus. Vou encontrar na teologia o sentido de tudo isso, tá?
Bom, e, novamente, ela não é uma forma de tentar provar a existência de Deus por meio de inferências necessárias. Ao contrário, a visão cristã das coisas é mantida e encontrada, consonância com o que é observado, integrada a uma totalidade da experiência e tornando inteligível a compreensão da realidade por meio de esquemas conceituais. É moldada em termos da inferência a melhor explicação. Essa questão de inferência a melhor explicação, nós temos isso bastante dentro da área da física. Só um exemplo aqui, eu trabalho com uma teoria chamada teleparalelismo equivalente à relatividade geral. Não é com a relatividade geral. Tem a relatividade geral e tem o teleparalelismo que eu trabalho. Qual das duas é melhor? Bom, a teoria que vai me explicar, por exemplo, como é que o início do universo funciona. A relatividade geral faz isso? Não, o teleparalelismo faz. Então, dentro desse contexto, dentro desse exemplo que eu estou mencionando para vocês, a melhor teoria para se trabalhar, inferência, a melhor explicação, é o teleparalelismo, porque ele está me dando coisas que a relatividade geral não está me dando. Então, isso é bastante comum de se trabalhar dentro da... E, claro, estou citando aqui física, mas tem diversas outras ciências que isso aí trabalha bastante, tá? E aqui tem um quadrozinho aqui, eu vou pular ele rapidamente, mas depois vocês podem olhar como que seria, vamos dizer assim, a conexão. Isso é o que o McGrath mesmo faz. Qual que é a conexão entre o trinitarianismo, o tipo de teologia natural e a observação? Como é que é a conexão de tudo isso? Porque, na realidade, você tem o trinitarianismo, aprendi a falar essa palavra, demorei muito para dar uma enrolada na língua. Como é que tem a conexão do trinitarianismo com a teologia natural e dentro dessa observação. Então, a simplificação, que é isso que eu queria mostrar para vocês, é que o trinitarianismo explica a observação e a observação, aquele fenômeno, justifica aquele trinitarianismo. Tá, e cadê a teologia natural? Se você observar por aqui, o trinitarianismo explica a teologia natural, um tipo específico de teologia natural, e esse tipo de teologia natural explica a observação, o fenômeno. O fenômeno, o objeto, a observação justifica a teologia natural, e a teologia natural, essa teologia natural específica, justifica o trinitarianismo. Então eu estou justamente pulando essas etapas justamente para cá. E aí esse tipo de teologia natural trinitária vai fazer esse englobamento total aqui em questão da inferência, melhor explicação. É claro que aqui tem um monte de discussão que vocês podem ver, por exemplo, no ajuste fino. Não dá tempo de eu desmanchar todos esses detalhes. O Ed tinha até me falado que parece que tem esse livro aí no núcleo de vocês, então aproveite e lê, porque tem muita coisa boa nesse livro, tá? Bom, aí tem uma ideia, tem um encavalamento aí que eu fiz, da gente ir do deísmo para o teísmo e para o trinitarianismo. Tá? De uma forma geral, explicando isso aqui, sem se deter, no deísmo Deus criou todas as coisas e tchau, benção, deixa a coisa rolar. O teísmo, Deus cria todas as coisas e continua direcionando, ou seja, interferindo na sua criação através da providência. Esse é o T de tatu, teísmo. E aí a gente tem o trinitarianismo, aonde Deus criou todas as coisas, continua direcionando e sustentando a sua criação e ainda guia os intérpretes na leitura dos dois livros. Vocês devem ter já trabalhado com isso aí em algum momento, que é aquela ideia da analogia dos dois livros, o livro da natureza, que Deus criou, e o livro das escrituras, que também Deus criou. Os dois são escritos por Deus, não tem conflito. Tá? Acho que vocês devem ter trabalhado isso em algum momento. Então, é o mesmo autor para os dois livros, tá? Isso dentro do trinitarianismo, tá? Bom, e aí eu quero já entrar nessa última parte já, vou finalizar, eu não quero passar do horário. Bom, e aí a gente tem, tá, eu falei de teologia natural constantemente, tá, mas cadê o ajuste fino disso? Cadê vamos dizer assim, as coisas surpreendentes ou o ajuste na Terra, na cosmologia e tudo mais, que vai explicar essas coisas. É o que é lá dentro aqui que eu estou chamando de, aliás, que o McGrath chama, tem um capítulo específico sobre isso, de fatos surpreendentes ou fatos coincidentes. Tá? Ele vai falar um pouquinho sobre Charles Peirce, tá? Essa questão de como é que a gente tem esse vislumbrar dessas coisas de fatos surpreendentes ou dessa ideia de, nossa, como é que é isso? Realmente é assim mesmo? Nossa, que coisa bonita e tudo mais. Então, a gente começa a observar essas coisas, tem todo um processo que a gente vai trabalhar e montar até uma hipótese, até explicação para essas coisas, tá? Então, aí eu coloquei alguns detalhes.
por exemplo, a gente tem uma observação, a gente faz observação de alguma coisa, eu não sei como é que vocês já trabalharam com isso, já vi que tem alguns que já passaram pelo mestrado, pelo doutorado, tem outros que estão na graduação ainda, tem outros que estão no ensino médio, vai ter isso também. Então, às vezes você está ali fazendo sua pesquisa, ou você está estudando alguma coisa, está tentando entender alguma coisa, está fazendo ali observação e não sai, não vai, você não consegue entender aquilo. Eu, quando eu estava no ensino médio, para mim entender, bom, eu estudei escola pública, então a gente não aprende muita coisa na escola pública, e olha que eu fiz escola pública algumas décadas atrás, né? Então o ensino já era muito fraco naquela época. Então tinha muita coisa que eu não aprendia de jeito nenhum. Aliás, eu não aprendi na escola, eu estava estudando ali, não conseguia entender. E aí eu lembro de diversas vezes que isso aconteceu comigo no ensino médio. Eu ia dormir lá para 2 horas da manhã, estudando para vestibular, essas coisas todas. Não conseguia entender uma conta que eu estava fazendo ali. Ia dormir, aí acordava sonhando com a conta e tudo mais. Claro que era matemática, né? E aí eu acordava de madrugada e tudo mais. Pei, tá aqui, ó. Mas espera, eu estava dormindo. Como é que me veio a resposta de uma conta que eu estava fazendo algumas horas antes? Pois é, esses tipos de coisa, esses lampejos e tudo mais, e durante a minha pesquisa isso aconteceu demais. Eu ia dormir 4, 5 horas da manhã, acordava 6 horas no mesmo dia, né? E aí eu não conseguia terminar uma conta e tudo mais, e aí, opa, lembrei, agora eu sei como é que eu faço essa conta, de onde é que veio isso? Então, esse tipo de lampejo, essas coisas intrigantes e tudo mais, acaba levando às descobertas que nós temos. Exemplo de tudo isso, tem esse caso que eu citei, do meu caso particular, lá no ensino médio, ou na minha pesquisa, mas tem a teoria de Darwin. Eu tenho até aqui, esse livro aqui, bom, inclusive está em português, A Origem das Espécies, tá? É a 6ª edição do Charles Darwin. A forma como ele escreve aqui, a descrição e tudo mais, tem um exemplo dessa ideia de lampejo que tem, dessa observação. E aí tem os livros dele, são 2 livros do Darwin, ele vai explicar um pouquinho melhor até nesses 2 livros, que é a viagem de Darwin que ele estava fazendo no Beagle. E aqui são como se fosse o diário que ele estava escrevendo lá, descrevendo e tudo, que daqui desse diário, vamos dizer assim, das observações dele, ele acabou escrevendo a teoria toda. Então ele juntou todas aquelas observações e tudo, e falou, olha, eu acho que esse negócio começa a se amarrar por aqui, por aqui, por aqui. Então, assim, de uma forma bastante coincidente, ele monta todo um arcabouço de conhecimento que depois, não com ele, mas depois veio a genética, veio Mendel, veio todo o pessoal de epigenética, macroevolução, microevolução, bioquímica e tudo mais, e nós temos hoje em dia aí a teoria da evolução de uma forma completa. Mas começou com esse tipo de coisa. Uma outra coisa que nós temos bastante com essa ideia de descobertas surpreendentes é a questão do eletromagnetismo. Ali no século XIX, 1820, 1830, 40, por ali, a gente tinha a observação da eletricidade e do magnetismo de forma separada. Aí veio o Oersted, que a gente aprende lá no ensino médio, fazendo os experimentos lá, ele consegue tirar da eletricidade e consegue achar o magnetismo. Legal. Bom, eu tenho eletricidade e estou arrumando eletromagnetismo. Aqui a diferença, eu estou mexendo com as cargas aqui, está aparecendo um campo magnético. Interessante. Aí veio o Faraday e faz o negócio inverso. Ele começa a mexer com a variação do campo magnético e começa a ter corrente. Interessante. Aí depois veio o Maxwell, juntou essas ideias do Faraday, do Oersted, do Ampère, aquele da corrente de Ampère, uns outros modelos de outros franceses, do Biot-Savart, e aí junta naquilo que a gente conhece como as equações da teoria eletromagnética de Maxwell, as equações de Maxwell, as 4 equações de Maxwell. Meio que juntando. Tem uma certa coincidência. Aí agora nós temos não eletricidade e magnetismo, mas eletromagnetismo. São 2 fenômenos que acontecem, mas que têm a mesma fonte. É engraçado isso, né? E aí, bom, acho que eu vou terminar dentro do prazo. Aí a gente tem umas outras coisas meio engraçadas, coincidentes. Extinção em massa do Permo-Triássico há 250 milhões de anos. Naquela época, há milhões de anos atrás, 95% da vida marinha se acabou, 70% das famílias terrestres foi para o beleléu. Bom, e se isso não tivesse acontecido? Será que durante o processo de evolutivo da biologia nós estaríamos aqui? Porque aqui nesse 250 milhões de anos, quase que a vida se acaba.
vida. Não estou falando de ser humano. Ser humano apareceu há 200 mil anos. Mas, olha, quase que se acaba e a gente ainda está aqui. Interessante isso. Extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Cai um asteroide com 10 quilômetros de extensão, adentra a nossa atmosfera aproximadamente a 75, 80 mil quilômetros por hora, vem dar uma pancada ali naquela região ali do México, ali, Yucatán e tudo aquilo lá, arrebenta com tudo. Provavelmente aquela região ali era uma região não com água como tem hoje em dia, mas parece que era uma região, vamos dizer assim, em terra firme, afunda o negócio todo, empurra irídio aqui no planeta Terra, dá uma deformação na questão do campo magnético da Terra também, porque vem ferro também no asteroide e tudo mais, vem todo aquele negócio, vai aquela nuvem de choque, igual bomba nuclear, acaba com boa parte da vida no planeta inteiro, e aí a gente tem chuvas ácidas, tem um período de mais ou menos, se calcula, mais ou menos 3 meses que não tem sol, por causa da nuvem de poeira e tudo mais, acaba encobrindo boa parte da região, não tem sol, não tem planta, dinossauro, carnívoro e herbívoro, vai tudo embora. Ainda tem vulcanismo ainda. Não é o vulcanismo igual a gente tem aqui, que estoura 22 vulcões ali no cinturão de fogo ali, o Chile, o Anak Krakatoa, não, é vulcanismo mesmo para valer. O negócio pegou feio nessa época. Coincidentemente, tudo isso. Detalhe, os mamíferos dessa época eram só bichinhos pequenos, de pequeno porte, porque via um bichinho um pouquinho maior, via um dinossauro e crau, comia. Não evoluía, os mamíferos não evoluíam. Acabam os dinossauros, quase todos os dinossauros, quase todas as espécies de dinossauro, porque dinossauro é uma, eu espero não estar falando besteira, mas é como se fosse uma classe, e aí dentro da classe você tem diversos, eu não sei a taxonomia direito do dinossauro, mas dinossauro é o conjuntão todo e você tem várias espécies de dinossauro. Seria mais ou menos isso. Até para leigo como eu poder entender. Quase todas as espécies vão embora, as poucas que ficam ali continuam evoluindo para o que nós temos hoje como aves e tudo mais. E aí, milagrosamente, os mamíferos aí continuam evoluindo, 65 milhões de anos, e nós aparece aqui. Olha que coincidência. Já pensou se isso não acontece? Bom, e aí tem mais umas outras fatos surpreendentes. Tem diversos outros aqui, eu não quero me deter a eles, que eu já quero concluir. A gente tem constante acoplamento, constante de estrutura fina, constante eletromagnética, constante gravitacional. Eita, é constante demais. Resumindo a história, McCreff ele vai citar, depois vocês podem ler isso um pouquinho mais de detalhes. A gente tem algumas constantes na física que elas são esses valores exatos. Se elas fossem um pouquinho maior ou um pouquinho menor, o valor que simplesmente nós não teríamos universo. Não é que nós não teríamos vida na Terra, ser humano, ser inteligente, não, a gente não teria o universo como a gente tem. Nós não teríamos, se alguma dessas, e aí eu cito diversas dessas constantes aqui, que tem até umas continhas e tudo mais legal, né, no meio aqui, mas não precisa se preocupar com as contas. Se elas fossem um pouquinho maior, um pouco menor, a gente não teria supernovas. Supernovas aqui é uma estrela que explode e dá restos ou poeira, elementos químicos, para nós aqui, para eu ter ferro no sangue, para eu ter urânio, para eu ter plutônio, rádio e tudo mais. Se alguma dessas constantes aqui for mais forte ou mais fraca, eu não tenho átomo. Eu não tenho berílio, que é o terceiro elemento químico, só tem hidrogênio e hélio. Eu não tenho formação de planeta, não tenho formação de estrela, não tenho formação de galáxia. E aí é claro que naturalmente nós não iríamos estar aqui. Então, simplesmente qualquer coisa que você mexe mais ou para menos dessas constantes, você simplesmente não tem universo. Coincidência isso, né? Pois é. Bom, em suma, então, e aí é uma citação do Tiago Garros, lá daqueles 2 artigos que eu coloco, somente vista dessa forma, da forma que está, que nós estamos observando tudo, é que a natureza revela o seu real significado, sentido e propósito. Um segredo aberto, mas escondido, disponível somente por aqueles que compartilham da fé de Deus no Criador da natureza. Em linhas gerais, a teologia natural trinitária vai nos dar o sentido e o vislumbre em detalhes, inclusive com a parte científica do entendimento, isso a gente já tem da ciência de como é que funciona o universo, e
olha, essas constantes estão desse jeito aí, porque o Criador, lá no início do universo, fez as leis físicas de forma imutável, com as constantes do jeito que tem que ser, para as coisas serem do jeito que são. Tudo de uma forma bem ajustada. E com tudo isso nós temos, no início do universo, as primeiras partículas, porque no início do universo a gente não tem nem partícula, a gente tem um plasma ali, a gente não tem nem partícula. Tem as primeiras partículas, depois ali com uns 3 minutos a gente tem a formação dos primeiros prótons e nêutrons, depois de alguns milhares de anos a gente tem a formação dos primeiros... dos primeiros minutos a gente já tem isso, mas a gente tem uma forma um pouco mais global, a questão dos átomos de hidrogênio, de hélio e outros átomos. Lá para 400 mil anos a gente começa a ter uma formação, 400 mil anos de idade do universo, a gente começa a ter a formação um pouquinho melhor das estruturas atômicas. Lá para 50 milhões de anos depois do nascimento do universo a gente tem as primeiras estrelas. Lá para 400 milhões de anos de idade do universo a gente tem as primeiras galáxias. E aí vai passando mais uns bilhões de anos, a 10 bilhões de anos atrás, ou seja, olhando o meu referencial atrás, a gente tem a formação da Via Láctea. A gente já passou nesse meio tempo por 3 explosões, no mínimo, 3 explosões de supernova, antes da formação da primeira protoestrela e do nosso sistema planetário, aonde nós estamos aqui com ferro, com ouro, com platina. Pois é, ouro, platina só é formado em explosão de supernova. Os restos de uma outra supernova que teve, que formou o nosso, vamos dizer assim, o nosso sistema planetário. E aí formou o planeta Terra há 4,6 bilhões de anos, formação da vida e tudo mais. É um negócio assim muito bem ajustado, muito bem certinho. A distância da Terra para o Sol e tudo mais, inclusive, e aí eu já finalizo, estou passando 2 minutinhos, já finalizo com essa notícia, temos diversos trabalhos com relação à questão do ajuste entre a Terra, a Lua, o Sol, a nossa posição na galáxia, que graças a Deus nós não estamos no centro da galáxia, nem no centro do universo, é por milagre de Deus mesmo, porque se a gente tivesse, a gente não estaria aqui também. Olha aí, ó, mais uma coincidência. E eu estava vendo um artigo na semana passada dizendo que o Sol é calmo demais. Ainda bem que o Sol é calmo demais, porque aí a gente tem essa tranquilidade toda que nós temos de temperatura agradável na superfície da Terra. Dá uma olhada para Marte, como é que tá? Acabado. Dá uma olhada para frente ali para Vênus, para Mercúrio, como é que tá? Não tem condição de ter vida ali. Pois é, e aqui na Terra teve. Coincidência, né? Então tem todos esses ajustes e tudo mais, né? Bom, aí tá a bibliografia, tá meu contato aí, o meu e-mail e tudo mais, então vocês podem entrar em contato. O Ed tem, eu esqueci de colocar meu telefone, mas o Ed tem meu telefone, você pode pegar também se alguém quiser perguntar alguma coisa, não agora, mas depois, também via Zap e tudo mais. Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês, espero que tenham entendido pelo menos um pouquinho dessa muita coisa que eu acabei de falando aqui, que o conteúdo é bastante extenso, tá? Muito obrigado e